Ela chegou numa terça-feira sem vento, com 6 meses de barriga, uma trouxa amarrada com corda de sisal e o silêncio pesado de quem já chorou tudo o que tinha e resolveu que não ia mais desperdiçar lágrima com quem não merecia. O portão de ferro enferrujado rangeu como se gritasse. Ela empurrou mesmo assim, porque quando a mulher não tem mais para onde voltar, o único caminho que sobra é o que está na frente dos pés. E os pés dela estavam parados ali, naquele terreiro tomado de mato, numa propriedade que o mundo havia esquecido, mas que ela, Sônia Rufina, guardava dentro do peito desde menina. Antes de continuar essa história, você que está aqui agora, deixa um comentário me contando de onde você está assistindo. Escreve a sua cidade e o seu estado, porque esse canal chega em tantos cantos do Brasil que a gente fica emocionado toda vez que vê. Se essa história já está tocando o seu coração, deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo essas narrativas que falam da alma da gente. Inscreve-se aqui no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum capítulo. Agora, senta, respira fundo e vem comigo. No interior do Brasil de outros tempos, relatos como esse ecoavam entre rios e estradas de terra. O município de Tabocas do Brejo Velho ficava naquele pedaço da Bahia onde o mapa parecia ter desistido de nomear tudo, onde as estradas de chão vermelho afundavam no meio do cerrado e, de repente, abriam numa clareira de casas baixas, e terreiros varridos e galinhas soltas, e o cheiro de fumaça de fogão de lenha que nunca sumia de todo, nem nos dias de vento. A localidade chamada Posse do Gavião era menor ainda. Um punhado de sítios espalhados pelo fundo de vale, onde as famílias se conheciam de nome há gerações, mas raramente se visitavam sem motivo. Porque a vida no interior era assim, próxima pela distância, distante pela discrição. Era nesse lugar que ficava o sítio Bom Recanto, propriedade de Aurélio Rufina, pai de Sônia, que havia deixado tudo aquilo para trás 4 anos antes, quando foi morar com Carminda, a segunda mulher, numa cidade a 40 quilômetros de distância, numa decisão que ele chamou de recomeço, mas que os vizinhos chamavam, baixinho, de abandono. Sônia tinha 32 anos. Era baixa, morena do sol, com as mãos grossas de quem havia passado a vida inteira entre tanque de lavar roupa, enxada e fogão. Tinha um jeito de andar firme que não combinava com o peso que carregava, e um jeito de calar que enganava todo mundo, porque por dentro ela fervia, guardava, esperava, e quando decidia alguma coisa, nem Deus nem o diabo desfaziam. Mas naquela tarde de março, enquanto empurrava o portão e entrava no terreiro tomado pela vassourinha e pelo capim na valha, havia também nela um cansaço que ia além do corpo. Era o cansaço de quem foi expulsa. Não com pancada, não com grito, com palavra dita no meio do terreiro da sogra, na frente de todo mundo, sem piedade e sem vergonha. Cipriano, o marido, havia olhado para ela, para a barriga dela, para os 2 que cresciam ali dentro, e havia dito, com uma voz que não tremia porque a covardice tem essa característica, que filho de pai incerto não entrava debaixo do teto dele. Jogou a trouxa dela no chão, virou as costas e entrou em casa. Sônia ficou parada no terreiro da sogra, com o sol de fevereiro batendo no rosto, sentindo o olhar da sogra, das cunhadas, do vizinho que havia parado na cerca para ver, e tomou a única decisão que uma mulher naquela situação ainda pode tomar com a cabeça erguida. Não implorou. Pegou a trouxa do chão, amarrou a corda de sisal com um nó firme e saiu pela porteira sem olhar para trás. Não porque não doía. Doía. Doía de um jeito que ela não tinha nome para descrever. Um aperto que começava no peito e descia até o ventre, até onde os 2 filhos estavam, como se eles sentissem também. Mas ela saiu porque entendeu ali que nunca mais ia deixar ninguém lhe ver chorar por maldade alheia.
Ela andou 2 quilômetros a pé pela estrada de terra antes de conseguir carona num caminhão de farinha que ia para a direção de Tabocas. O motorista não perguntou nada. Era um homem de poucas palavras e muita estrada. E Sônia agradeceu a Deus por isso, porque não tinha condição de falar. Ficou olhando pela janela aberta, o cerrado passando, o capim seco dourado pelo sol de fim de verão, os morros baixos que ela conhecia desde criança, o céu azul sem uma nuvem que parecia não se importar com nada do que acontecia embaixo dele. E foi nessa viagem, com o vento quente batendo no rosto e a poeira entrando pela janela aberta, que o nome do sítio do pai veio à cabeça dela. Bom Recanto. Havia 4 anos sem ninguém. Havia o documento que o pai havia passado em seu nome anos atrás, numa tarde em que ele ainda sentia culpa de ter se ido, e ela havia guardado na lata de biscoito que escondia debaixo da cama. Havia a terra que ela conhecia como conhecia as palmas das próprias mãos. Havia também a certeza que crescia no peito com uma teimosia que até ela estranhava. Aquele era o único lugar no mundo onde ela ainda podia começar de novo. O caminhão de farinha a deixou na entrada da estrada de terra que levava à posse do gavião. Eram quase 4 da tarde. O sol começava a perder a brutalidade do meio-dia, mas ainda castigava, e ela andou o trecho restante devagar, com a mão espalmada na barriga, como se precisasse avisar aos dois que iam chegar em breve em algum lugar. A estrada de terra vermelha estava esburacada pelas chuvas de fevereiro, e ela desviava dos buracos com um cuidado que não era para ela, era para eles. De longe, viu a mangueira velha no canto do terreiro. Ainda estava lá, alta e torta, com o tronco engrossado pelos anos, e aquela visão fez alguma coisa se soltar dentro dela, não de alegria, mas de reconhecimento. Como quando a gente vê um rosto conhecido depois de muito tempo e sente um alívio que não sabia que estava esperando. O portão de ferro rangeu quando ela empurrou. O terreiro estava tomado de vassourinha crescida até o joelho, de capim-navalha nas beiradas, de um mato que não tinha nome, mas que avançava por todos os lados com a indiferença tranquila das coisas que crescem sem pedir licença. As paredes da casa baixa tinham manchas escuras de umidade, descascadas em vários pontos, com a tinta antiga desaparecendo em flocos como pele velha. O telhado de barro tinha 3 telhas faltando num lado, e por ali entrava uma luz de fim de tarde que iluminava o pó suspenso no ar, de um jeito que parecia suspenso também no tempo, como se a casa tivesse parado de respirar quando o pai foi embora e ainda não tivesse retomado o fôlego. O cheiro era de madeira úmida, de terra aquecida, de mato pisado, e por baixo de tudo isso, um cheiro que Sônia demorou 1 segundo para identificar, mas que identificou. Era o cheiro da infância dela, de terra que ela conhecia, de lugar que havia sido casa. Ela parou no meio do terreiro, pôs a mão na barriga. Sentiu os dois mexerem ao mesmo tempo, como se respondessem à chegada, como se soubessem. E tomou a decisão em silêncio, sem dizer para ninguém, sem precisar de testemunha, ia ficar. Ainda que Aurélio não soubesse, ainda que Carminda fosse se opor. E ia porque Carminda tinha 2 filhos homens que enxergavam aquela terra como herança futura e a presença de Sônia ali como um estorvo que precisava ser removido. Ainda que a casa não tivesse energia funcionando direito, ainda que a cisterna pudesse estar quase seca, ainda que o trabalho para tornar aquilo habitável fosse mais do que uma mulher grávida de gêmeos podia fazer sozinha. Ela ia ficar porque não tinha mais para onde ir, e porque havia algo naquele chão que pulsava. Ela sentia debaixo dos pés descalços, quando atravessou o terreiro em direção à porta da cozinha, que estava entumecida pela umidade e resistiu antes de ceder. Um batimento antigo, familiar, que dizia: "Essa terra conhece você." A porta da cozinha tinha o trinco enferrujado, mas abriu. Dentro, o fogão de lenha estava coberto de teia de aranha e pó, mas em pé.
O baú de madeira no canto estava fechado. A janela pequena, fechada, tinha um vidro quebrado, tapado com um pedaço de saco de estopa. O chão de cimento liso estava frio, apesar do calor lá fora. Sônia pôs a trouxa no canto, foi até o baú e abriu com dificuldade. Cheirava a naftalina velha e a passado. E encontrou dentro um cobertor de lã grossa, um par de sandálias que reconheceu como suas de criança, uma jarra de cerâmica sem tampa e um novelo de linha que o tempo havia transformado numa massa endurecida. Pegou o cobertor, dobrou, pôs no chão junto à parede mais firme e sentou com as costas apoiadas na parede fria, as pernas esticadas, as mãos cruzadas sobre o ventre. E ficou assim por um tempo que não soube medir, sem pensar, sem planejar, apenas deixando o silêncio do lugar entrar nela devagar, como água que sobe. Quando escureceu, ela não havia velas nem lamparina. Dormiu como estava no cobertor, com a barriga virada para cima e os dois dentro quietos, e o cheiro de terra úmida chegando pela fresta da janela e o canto de uma juriti ao longe, repetido e monótono, que não perturbava, mas acompanhava. Como uma voz que dissesse que o lugar estava acordado mesmo na escuridão, que ela não estava completamente só. No dia seguinte, ela acordou com o corpo doendo e uma determinação fria. Encontrou água na cisterna, menos do que esperava, mas suficiente para o momento. Lavou o rosto, bebeu com a mão em concha, comeu o que tinha na trouxa. Um pedaço de broa e um punhado de farinha de mandioca que havia embrulhado antes de sair da casa da sogra, com o instinto de quem sabe que vai precisar de cada migalha. Depois foi olhando o que havia. O galinheiro nos fundos estava destruído, mas tinha estrutura. A horta era só terra seca e invasoras, mas era terra. A tulha nos fundos. Tinha alguns caixotes enferrujados e ferramentas velhas, uma enxada com o cabo podre, uma foice pequena, um rolo de arame que ainda prestava. A mangueira no terreiro tinha frutos verdes. Era cedo ainda, mas tinham. O poço artesanal que o pai havia feito anos atrás, perto do pé de jurubeba, precisava ser limpo, mas parecia intacto. Ela fez um inventário mental de tudo e não deixou o desânimo sentar. Porque o desânimo era um luxo que ela não podia pagar. Vai dar trabalho, disse ela em voz alta para o terreiro, para as paredes, para os dois dentro da barriga. Mas vai dar. Foi na terceira manhã que Zélia Cardoso apareceu. 68 anos. Magrela de ossos à vista, cabelo branco preso com grampo preto, chinelo de borracha que batia no calcanhar ao andar. Apareceu sem avisar, como as pessoas do interior aparecem quando sabem que precisam aparecer, mas não querem dar trabalho. Vinha com uma cuia de barro com caldo de feijão ainda quente, e quando chegou na porta da cozinha e encontrou Sônia varrendo com uma vassoura de mato que havia amarrado ela mesma, parou, olhou a barriga, olhou a casa, olhou os olhos de Sônia com a rapidez discreta de quem está avaliando sem ser visto fazendo isso. Não perguntou o que tinha acontecido. Não perguntou com quem era. Não perguntou por que havia chegado sozinha. Trouxe feijão, disse Zélia e pôs a cuia na beirada da janela. Se precisar de erva de São João para dor nas costas, é só falar. E foi embora, com o mesmo chinelo batendo no calcanhar, pela estrada de terra, sem se virar. Sônia ficou olhando até ela sumir na curva do caminho. Depois foi até a cuia, cheirou, e o cheiro do feijão com tempero de alho e coentro subiu nela como alguma coisa que ela não esperava. A possibilidade de que ainda havia gente boa no mundo e que às vezes essa gente aparece sem perguntar se você merece. Ela comeu. Chorou só um pouco, com a boca fechada, que era o único jeito que ela sabia chorar, desde que aprendeu que lágrima demais dá força para quem não merece ter. E depois lavou a cuia e deixou na janela para Zélia buscar quando voltasse. O Bom Recanto estava de pé. Ela estava de pé.
e os dois dentro do ventre mexiam de tempos em tempos, insistentes, como se dissessem que havia pressa, que a história estava apenas começando e que havia muito chão ainda pela frente, muito trabalho, muito medo, muito amor ainda sem forma, esperando para ser construído com as mãos grossas e a teimosia firme de uma mulher que não aceitou que o fim de uma estrada fosse o fim da história. A notícia de que Sônia Rufina havia se instalado no Bom Recanto não demorou 3 semanas para chegar aos ouvidos de Carminda. O interior é assim, não precisa de telefone, não precisa de carta. A palavra caminha pela beira das cercas, sobe com a fumaça dos fogões, pousa nos terreiros junto com o pó da estrada, e quando chega ao destino, já foi virada e revirada por tantas bocas que às vezes chega maior do que saiu. Mas essa chegou quase fiel. Uma sobrinha de Carminda, que comprava farinha em Tabocas, ouviu de uma mulher da feira que havia uma moça grávida instalada no sítio de Aurélio Rufina, sozinha, sem marido à vista, consertando o que conseguia com as próprias mãos. A sobrinha contou para a mãe contou para Carminda, e Carminda, que tinha 2 filhos homens, Nertã e Dito, e que há anos enxergava o Bom Recanto não como terra de trabalho, mas como herança que o tempo iria confirmar, sentou à mesa da cozinha da casa da cidade e ficou quieta por um tempo que os filhos aprenderam a respeitar. Quando Carminda ficava quieta assim, era porque estava calculando. E quando Carminda terminava de calcular, o que saía pela boca não era raiva, era pior. Era determinação. Aurélio Rufina soube da chegada da filha nessa mesma semana, mas soube pela versão de Carminda, que havia passado por alguns filtros antes de chegar a ele. Que Sônia estava lá sem permissão, que estava usando a propriedade como se fosse dela, que ia trazer problema, que quem mandou ela ir para lá não se sabia, mas que não era coisa certa. Aurélio era um homem bom, que havia envelhecido numa fraqueza que confundia com tranquilidade. O tipo de homem que prefere não ter conflito a ter razão, que deixa a paz ser decidida por quem fala mais alto. Ele havia amado Sônia com o amor silencioso dos pais, que não sabem demonstrar, e havia deixado ela para trás quando foi embora com Carminda, com a desculpa silenciosa de que ela já era adulta e ia se virar. Quando ouviu que a filha estava no sítio, grávida e sozinha, sentiu alguma coisa se apertar no peito, mas Carminda estava do outro lado da mesa, e esse aperto ele engoliu como tantos outros, com o caldo do jantar e o silêncio de quem cedeu a tempo demais para saber como parar de ceder. O recado chegou a Sônia por um menino de uns 10 anos chamado Bebeto, filho de uma família que morava 1 quilômetro acima na estrada, que apareceu no terreiro, numa manhã com um papel dobrado na mão e uma expressão de quem não queria muito saber do que estava entregando. Era uma mensagem curta, escrita com a letra de Nertã, apertada, inclinada, sem margem, que dizia que o sítio estava em nome de Aurélio Rufina, que Sônia não tinha direito de uso sobre a propriedade, que ela estava ali sem consentimento e que, se não saísse por bem, as medidas cabíveis seriam tomadas. Não assinava com ameaça aberta, assinava com a frieza de quem acha que tem razão e que a razão é suficiente para machucar. Sônia ficou com o papel na mão por uma tarde inteira. Ficou sentada na soleira da porta, com a barriga pesada e as pernas inchadas do trabalho dos últimos dias, olhando o papel sem precisar reler, porque já sabia o que dizia. A vassourinha que ela havia arrancado do terreiro com a foice estava empilhada numa canto. O canteiro de coentro que havia plantado junto à janela da cozinha tinha os primeiros brotos surgindo. As telhas que ela havia improvisado com pedaços de lata para tampar os buracos do telhado resistiam ao sol. Tudo o que havia feito com as próprias mãos estava à sua volta, e o papel na mão dizia que isso não pertencia a ela. Ela dobrou o papel, guardou no bolso do avental e foi regar o coentro.
Foi Zélia quem soube primeiro que havia um documento. Não porque Sônia contou. Sônia não era do tipo que contava antes de entender, mas porque numa tarde em que as duas estavam na cozinha e Sônia estava remexendo num caixote enferrujado que havia achado na tulha velha, procurando pregos que ainda prestassem, os dedos dela toparam com uma lata de biscoito enferrujada no fundo, embaixo de uns sacos de aniagem podre, e quando abriu, com aquela atenção lenta de quem não sabe o que vai encontrar, mas sente que é importante, encontrou dentro dela um envelope amarelado que ela reconheceu na hora. Era o envelope que o pai havia colocado nas mãos dela anos atrás, numa tarde de outubro em que os dois estavam sentados debaixo da mangueira e ele havia dito, com aquele jeito torto de pedir desculpas sem pedir, que ela devia guardar aquilo bem guardado, porque nunca se sabia. Ela havia colocado na lata, havia esquecido, ou havia guardado tão fundo que esqueceu de propósito. Dentro do envelope havia um papel dobrado em 4, passado em cartório, com o carimbo e a assinatura do tabelião de Tabocas, e que concedia a Sônia Rufina o direito de usufruto de uma parte da propriedade, especificamente o lote onde ficava a casa principal, o galinheiro, a horta e o poço, enquanto Aurélio Rufina fosse vivo. Estava datado de 6 anos atrás. Estava reconhecido. Estava válido. Sônia não entendeu todos os termos, mas entendeu o suficiente para sentir o peito soltar um nó que havia apertado desde que Bebeto trouxe o papel de Nertan. Ela levou o documento até Zélia, naquela mesma tarde, atravessou os 400 metros pela estrada de terra com o envelope na mão, e quando chegou à varanda da casa da vizinha e pôs o papel na mesa de madeira velha, Zélia colocou os óculos de fundo de garrafa, leu devagar, releu e ficou um momento em silêncio. Tem valor, disse Zélia, com a voz serena de quem já viveu o suficiente para saber que às vezes a sorte aparece em forma de papel amarelado. Meu genro entende dessas coisas. Odorico. Vou mandar chamar ele. Odorico veio no sábado seguinte. Era um homem de uns 40 anos, magro, com os óculos pendurados na ponta do nariz e um jeito de falar que misturava o vocabulário de quem estudou com a paciência de quem cresceu no interior e sabe que tem gente que não entende de papelada e que isso não é falta de inteligência, é falta de acesso. Ele leu o documento com cuidado, foi até Tabocas discretamente para conferir no cartório e voltou com a confirmação. O usufruto era válido. Estava registrado e dava a Sônia o direito legal de estar ali e de usar a terra enquanto o pai fosse vivo. Nertan não podia fazer nada contra isso sem contestar o documento em juízo. E para isso precisaria provar que o pai havia assinado sob coação, o que era improvável, considerando que havia 2 testemunhas registradas no cartório, uma delas, a própria Zélia Cardoso, que havia estado presente naquele dia 6 anos atrás e que afirmaria isso sem vacilar para quem quisesse ouvir. Sônia ouviu tudo com as mãos cruzadas sobre a barriga, o rosto quieto, os olhos secos. Quando Odorico terminou, ela agradeceu com um aceno de cabeça que dizia mais do que qualquer palavra. Depois foi para casa, sentou na soleira, olhou o terreiro que havia varrido com as próprias mãos e respirou fundo. Pela primeira vez, desde que havia chegado, respirou fundo de verdade. Mas Carminda não era mulher de recuar por causa de papel. Quando Nertan confirmou que havia um documento de usufruto, ela ficou 2 dias sem comer direito, que era o jeito que ela tinha de processar as coisas que a contrariavam. E no 3º dia chamou o filho e disse o que ele devia fazer. Nertan foi ao Bom Recanto numa tarde de semana. Chegou de carroça, com chapéu de couro e aquela expressão de quem está fazendo um favor ao mesmo tempo que está tomando. Bateu no portão com o cabo do facão, não para assustar, só para chamar, mas o som metálico no ferro enferrujado chegou lá dentro como uma advertência.
E quando Sônia apareceu na porta, ele tirou o chapéu com um gesto que imitava educação, mas que era calculado como uma pressão. Vim conversar, Sônia, sem briga. Ela ficou parada na porta. Não convidou para entrar, não ofereceu água, não disse nada. Você sabe que essa situação aqui tá difícil para todo mundo. Começou ele com a voz mansa de quem escolheu as palavras antes de vir. Você tá grávida sozinha, numa casa que precisa de muito ainda. Não é lugar para você passar por isso. A mamãe tá disposta a ajudar com uma quantia, não muito, mas alguma coisa para você se organizar em outro lugar, num lugar com mais recurso, entendeu? Tabocas mesmo tem umas casinhas de aluguel barato. Você ia ficar bem. Sônia olhou para ele por um tempo que fez ele mudar de peso de um pé para o outro. Depois, olhou para o terreiro, para o coentro na janela, para a mangueira, para o telhado que ela havia remendado, para o galinheiro que havia começado a reconstituir com as ripas que achou na tulha. Depois, voltou o olhar para Nertan. Eu tenho documento, disse ela, voz baixa, firme, sem calor e sem raiva. Passado em cartório. Odorico já confirmou. Se quiser conversar sobre isso, manda um advogado. E fechou a porta. Do lado de fora, Nertan ficou parado por um momento que ela ouviu pelo silêncio. Ouviu o silêncio dele, o peso da derrota pequena que ele estava engolindo. Depois ouviu os passos na terra seca, o ranger da carroça, o trote do animal se afastando pela estrada. Ela ficou com as costas apoiadas na porta fechada, o coração batendo mais rápido do que queria, as palmas das mãos suadas, o ventre pesado e os dois lá dentro quietos, como se estivessem esperando também. Não havia ganhado nada ainda, sabia disso. Nertan ia voltar com Carminda atrás, e Carminda com Aurélio, e a história não acabava num não dito atrás de uma porta fechada. Mas havia resistido, havia ficado de pé, e isso naquele momento era tudo o que precisava ser. Nessa noite, deitada no cobertor que havia virado cama, com o barulho dos grilos entrando pela janela e a luz fraca do lampião de querosene que Zélia havia emprestado fazendo sombras nas paredes descascadas, Sônia ficou de olho aberto por um longo tempo. Pensou no pai. Pensou no papel que ele havia assinado 6 anos antes, naquela tarde debaixo da mangueira, com aquele jeito torto de pedir desculpa, sem pedir. Pensou que talvez Aurélio soubesse, mesmo sem dizer, que um dia ela ia precisar daquilo. Pensou que talvez o amor do pai, quando não sabe se mostrar com palavra ou com gesto, às vezes se mostre com um papel passado em cartório e guardado numa lata de biscoito enferrujada no fundo de uma tulha. Não era o amor que ela havia querido, mas era o que havia, e naquela noite descobriu que era suficiente para dormir. Do lado de fora, a mangueira velha balançava num vento de madrugada que chegou sem avisar, o tipo de vento que o interior manda de vez em quando, fresco e silencioso, como um recado de que o mundo ainda existe além do terreiro e de que há vida por vir em tudo aquilo que parece parado. Os gêmeos nasceram numa madrugada de agosto em que o céu estava tão limpo e tão cheio de estrelas que parecia ter sido lavado de propósito. O calor do dia havia cedido para uma friagem seca que o cerrado da Bahia manda nessa época do ano sem avisar. O tipo de frio que não é frio de verdade, mas que faz a gente puxar um cobertor e ficar mais quieto, mais dentro de si. Sônia havia passado a tarde toda com uma dor diferente, não a dor do peso que ela já conhecia, mas uma dor com ritmo que ia e voltava como maré, e que ela foi reconhecendo aos poucos com uma mistura de medo e determinação que nenhuma palavra do interior sabe nomear direito, mas que toda mulher que já passou por isso reconhece de imediato. Ela foi até a cerca dos fundos, onde a vista abria para o vale e os morros baixos do cerrado se enfileiravam no horizonte cor de chumbo, e ficou lá, um momento de costas para a casa, respirando fundo,
como se precisasse despedir de alguma coisa antes de começar outra. Foi Zélia quem percebeu antes mesmo de ser chamada. Havia uma linguagem entre elas que não passava pela palavra. Um entendimento construído em semanas de convivência discreta, de cuias trocadas na janela, de olhares medidos na soleira, de silêncios que diziam mais do que qualquer conversa. Zélia apareceu no terreiro quando o sol ainda não havia sumido de todo. Olhou Sônia na cerca dos fundos e, sem perguntar nada, foi embora de volta pela estrada de terra, com o passo mais ligeiro do que o costume. E Sônia soube que ela havia ido buscar Dona Generosa. A parteira da posse do Gavião tinha 71 anos, um saber de mãos que não se aprende em livro, e a calma silenciosa de quem já recebeu no mundo mais vida do que a maioria das pessoas jamais vai testemunhar. Chegou ainda com o lampião aceso na mão, a bolsa de couro batida no ombro, e entrou na casa de Sônia como se entrasse na própria casa, sem cerimônia, sem excesso, apenas com presença. Arthur nasceu primeiro, pequeno e indignado, com um choro que encheu os 4 cantos da casa baixa, como se quisesse avisar ao mundo inteiro que havia chegado e que chegado estava para ficar. Celino veio logo depois, mais quieto, olhos já abertos antes de o choro começar, olhando em volta com aquela seriedade estranha que alguns recém-nascidos têm e que faz as parteiras velhas dizerem que esse veio sabendo. Dona Generosa os recebeu um por um com as mãos firmes, verificou, aqueceu, enrolou em pedaços de pano que Sônia havia separado semanas antes, com o cuidado de quem não tem muito, mas aproveita tudo. Zélia ficou do lado de fora fazendo o caldo de galinha que havia trazido numa panela de ferro. E o cheiro de tempero entrava pela fresta da janela, misturado com o frio da madrugada e com o cheiro de terra molhada de um orvalho pesado que havia baixado sobre o cerrado. Sônia ficou deitada com os 2 no peito, um de cada lado, e ficou assim um tempo longo, sem dormir, sem pensar, apenas sentindo o peso quente deles, a respiração rápida de recém-nascido, o cheiro de pele nova que não tem par em nenhuma outra coisa do mundo. Havia lágrimas no rosto dela, mas ela não sabia desde quando tinham começado. Não eram de dor, não eram de alegria, eram de uma coisa que fica entre as duas, que o interior chama de graça e que a gente reconhece, mas não explica. Dona Generosa ficou até o amanhecer. Antes de ir, colocou a mão na testa de Sônia com uma leveza que tinha mais de bênção do que de gesto médico, e disse apenas que os 2 estavam bem e que ela também estava bem, e que era isso o que importava. Não cobrou nada. Quando Sônia abriu a boca para perguntar o que devia, a parteira balançou a cabeça com um sorriso sem dente da frente, que era a coisa mais honesta que Sônia havia visto em muito tempo, e foi embora com o lampião balançando na mão pela estrada escura, Zélia do lado. As semanas que se seguiram foram as mais pesadas e as mais cheias que Sônia havia vivido. 2 recém-nascidos sem energia elétrica regular, sem berço, sem os recursos que a maioria das mães pelo menos imagina ter, apenas os braços dela, o leite dela, a teimosia dela e a presença de Zélia que aparecia toda manhã com alguma coisa. Um pano limpo, um pouquinho de fubá, uma informação sobre como fazer compresso para a febre baixa, uma companhia que não perguntava demais e que fazia o que precisava ser feito sem esperar agradecimento. Sônia dormia em pedaços, acordava com qualquer barulho, carregava um no braço e embalava o outro com o pé no berço improvisado de caixote. E assim foi passando os dias com aquela mistura de exaustão e firmeza que transforma a mulher comum em coisa que o mundo não sabe bem como chamar. Foi no meio desse período, quando os gêmeos tinham pouco mais de 3 semanas, que Tertuliano apareceu pela primeira vez. Ele passava toda semana pela estrada de terra, com a carroça carregada de madeira, pinho e aroeira que levava para uma serraria em Tabocas.
e Sônia o havia visto passar 2 ou 3 vezes sem que nenhum dos dois tivesse dito nada. Apenas o aceno de cabeça que o interior usa como cumprimento quando ainda não há conversa estabelecida. Era um homem de 45 anos, largo de ombro, pele queimada de tanto sol, com o chapéu de palha sempre no mesmo ângulo que parecia ter sido colocado ali décadas atrás e nunca ajustado. Falava pouco, andava devagar. Tinha o jeito de quem não tem pressa porque aprendeu que a pressa raramente adianta. Naquela manhã, ele parou a carroça na frente do portão sem que Sônia houvesse chamado. Ficou olhando o telhado por um momento, o lado onde as latas improvisadas cobriam os buracos das telhas faltando, com uma expressão que não era de julgamento, era de avaliação técnica. Depois desceu da carroça com o cuidado lento de quem tem os joelhos cansados de muitos anos de trabalho, amarrou o animal no mourão da cerca e só então olhou para Sônia, que havia aparecido na porta com um gêmeo no braço e os olhos estreitados de desconfiança que uma mulher sozinha aprende a ter. Esse telhado vai ceder na primeira chuva pesada, disse ele, sem cumprimento, sem introdução. Apontou com o queixo para o canto reparado. Precisa de telha de verdade ali, tenho algumas sobrando. Sônia ficou um momento sem responder. Avaliou o homem do jeito que havia aprendido a avaliar. O olhar, as mãos, o ângulo dos ombros, o jeito de estar parado. Se havia cálculo ou se havia simplesmente o que parecia haver, que era um homem que viu um problema e tinha como resolver. "Quanto custa?" perguntou ela. "Não custa", disse Tertuliano. "A casa tá feia de ver." Não havia mais o que dizer. Ele voltou 3 dias depois com as telhas na carroça e um ajudante de uns 15 anos que mal falava. E passou a manhã inteira no telhado, enquanto Sônia ficava embaixo com os 2 meninos, ouvindo o barulho das telhas sendo recolocadas, o som do barro e da argamassa, o chiado do trabalho honesto. Quando desceu, ela tinha um prato de arroz com feijão esperando na janela da cozinha e uma xícara de café preto feito no coador de pano. Tertuliano comeu sem cerimônia, agradeceu com um aceno e foi embora. Voltou outras vezes, sempre com alguma coisa e nunca com aviso. Um saco de cal, um rolo de arame novo, 1 hora de trabalho calado que transformava algum canto da propriedade sem que houvesse conversa sobre isso. Sônia aprendeu a receber essa ajuda com a dignidade simples de quem entende que há formas de generosidade que se ofendem com agradecimento excessivo e que a melhor resposta era o prato de comida na janela e a palavra direta quando havia palavra para dizer. Não havia afeto declarado entre eles. Havia respeito. Havia o reconhecimento mútuo de pessoas que trabalham e que entendem o trabalho dos outros. E havia, crescendo devagar e sem nome, uma confiança que é a coisa mais rara que existe entre 2 adultos que a vida tratou mal. Foi numa tarde de setembro, quando os gêmeos tinham 1 mês e meio e Sônia estava estendendo pano no varal que havia remontado nos fundos da casa, que a menina Odalva apareceu pela primeira vez. 7 anos, cabelo trançado em 2 rabichos, sandália aviana com o solado separado de um lado, vestido de chita desbotado. Filha de Eusébio e Nair, uma família de meeiros que trabalhava mais adentro da estrada, numa propriedade de um fazendeiro que raramente aparecia. Odalva parou na entrada do terreiro, do lado de fora do portão que estava aberto, e ficou olhando Sônia trabalhar com a seriedade absoluta das crianças do interior que ainda não aprenderam que é indelicado olhar fixo. Sônia a viu, mas não disse nada de imediato. Continuou estendendo o pano. Esperou. Às vezes é preciso deixar a criança chegar no próprio tempo, porque criança que foi chamada antes de estar pronta vai embora antes de chegar. Odalva ficou olhando até que a curiosidade venceu a timidez, que foi quando ouviu o choro de um dos gêmeos vindo de dentro da casa.
Entrou no terreiro com passos cuidadosos, como quem entra num lugar sagrado. Foi até a janela da cozinha onde Celino estava num caixote improvisado e olhou para dentro com os olhos arregalados. "São dois?" perguntou com uma voz que não escondia o espanto. "São dois", confirmou Sônia, sem parar de estender o pano. "Posso pegar?" "Pode chegar perto." "Pegar ainda não." Odalva chegou perto. Ficou parada olhando Celino com aquela atenção total e silenciosa que só criança pequena tem. E foi assim que ela começou a aparecer, todo dia, ou quase todo dia, sem hora certa, chegando no portão com a sandália de solado separado e aquele olhar de quem tinha encontrado um lugar que fazia sentido. Sônia não pediu nada dela nos primeiros dias. Só deixou que ficasse. E quando um dia, quase sem intenção, pediu que ela segurasse Arthur enquanto ela ia buscar água do poço. Odalva segurou com um cuidado que parecia muito mais velho do que os 7 anos dela. E quando Sônia voltou, a menina estava fazendo um barulho com a boca que não era palavra nem música, mas que os dois gêmeos pareciam reconhecer como coisa boa. O bom recanto estava ganhando vida. Não de um jeito que aparecia todo de uma vez, mas de um jeito que vai acontecendo em camadas, como a horta que cresce um broto de cada vez, como a confiança que cresce uma tarde de cada vez, como a casa que vai se tornando lar, não em nenhum momento específico, mas em todos os momentos ao mesmo tempo. A telha nova sobre a cabeça dela, o coentro no canteiro, os 2 bebês que respiravam no caixote, a velha Zélia que aparecia toda manhã, o homem calado que consertava as coisas sem pedir nada, a menina de sandália separada que segurava a criança alheia com amor de mãe emprestada. Isso era o que havia, e era suficiente. Por enquanto, era mais do que suficiente. O que Sônia ainda não sabia era que Carminda havia saído do silêncio de 2 dias e havia encontrado um caminho novo. Que Nertan havia consultado alguém em Tabocas sobre como contestar o documento de usufruto. Que havia um papel sendo preparado, não com o nome de Nertan, não com o nome de Carminda, mas com o nome de Aurélio Rufina. E que esse papel ia chegar com o peso de pai e o veneno de quem estava atrás dele. A crise que ainda não havia chegado estava se formando com a lentidão silenciosa das coisas perigosas que amadurecem no escuro antes de aparecer. E quando aparecesse, Sônia ia precisar de tudo o que havia construído até ali. Cada tijolo, cada aliança, cada raiz fincada naquele chão, para não perder o que havia, com tanto custo, começado a chamar de seu. O papel chegou numa segunda-feira de novembro, trazido por um oficial de cartório que veio de Tabocas num jumento velho, atravessou a estrada de terra vermelha que o calor havia rachado em escamas, e entregou o documento na mão de Sônia com aquela expressão neutra de quem cumpre uma função e prefere não pensar muito no que ela significa para quem recebe. Era uma notificação extrajudicial, redigida com a linguagem fria e precisa dos papéis que machucam sem precisar gritar. Aurélio Rufina, proprietário registrado do imóvel denominado Bom Recanto, situado na localidade Posse do Gavião, município de Tabocas do Brejo Velho, notificava Sônia Rufina de que o documento de usufruto, anteriormente lavrado em cartório, havia sido assinado sob condições de pressão emocional, que o notificante não estava em plena capacidade de discernimento no momento da assinatura e que, portanto, requeria a anulação do referido documento e a desocupação voluntária da propriedade no prazo de 30 dias, sob pena das providências legais cabíveis. Estava assinado com a letra de Aurélio. Ela reconhecia a caligrafia do pai desde menina, os esses arredondados, o R que parecia tremer. Mas havia naquela assinatura algo que não era inteiramente o pai, algo que havia passado pela mão de outra pessoa antes de chegar a dele. Sônia leu, releu, dobrou o papel com cuidado, pôs no bolso do avental. Pegou Arthur no colo, que estava chorando por razão nenhuma como fazem os bebês de 3 meses,
E ficou caminhando de um lado para o outro da cozinha, com ele no ombro e a mão nas costas dele, fazendo círculos, e por um tempo longo não pensou em nada que não fosse o peso quente do filho no ombro e o cheiro de leite e de terra que havia se misturado naquele espaço e se tornado o cheiro do lar. 30 dias. Era o que tinha. 30 dias para desfazer um ano de trabalho, de suor, de madrugadas acordada, de mãos calejadas, de chão conquistado palmo a palmo. 30 dias para devolver ao abandono o que ela havia tirado do abandono com as próprias mãos. Sentiu a garganta apertar. Sentiu os olhos arderem. Não chorou. Respirou fundo, 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 até a respiração ficar regular. Até o aperto no peito soltar o suficiente para ela conseguir pensar. Levou o papel para o Dorico nessa mesma tarde, com os 2 gêmeos numa trouxa de pano amarrada nas costas, um de frente e um de trás, como havia aprendido a fazer para ter as mãos livres. O Dorico leu o documento com a atenção cuidadosa de quem sabe que cada palavra tem peso, e ficou um momento em silêncio com os cotovelos na mesa e os dedos entrelaçados na frente do rosto. Quando falou, foi com a clareza de quem tem notícia ruim, mas não acredita em omitir. Isso é contestável, disse ele. O documento foi lavrado em cartório com testemunhas. Para anular, precisam provar que seu pai não estava em condições. Isso é difícil de provar se as testemunhas disserem o contrário. Zélia esteve lá. A palavra dela tem peso. Mas demora? Perguntou Sônia. Demora. A justiça aqui demora. Mas enquanto corre o processo, você não é obrigada a sair. A notificação extrajudicial não tem força de despejo. Só um juiz pode mandar você sair. Sônia assentiu. Havia ali um caminho estreito, mas havia. E ela havia aprendido naquele ano que caminho estreito não é caminho fechado. É só um lugar onde é preciso andar com mais cuidado. Foi nessa semana que Dito apareceu. O filho mais novo de Carminda havia sumido do radar havia meses. Corria um boato de que estava devendo dinheiro a um atravessador de gado em Barreiras e que havia ido para o sul do estado tentar resolver a situação longe dos olhos da família. Mas ali estava ele, numa tarde de terça, parado no portão do Bom Recanto, com o chapéu na mão e uma expressão que não era de ameaça nem de gentileza, era de necessidade. Sônia o reconheceu. Havia se cruzado com ele 1 ou 2 vezes em anos anteriores, antes de tudo isso começar, e ficou parada na porta sem abrir o portão, esperando. Sônia, disse ele, com a voz baixa de quem não quer ser ouvido além do necessário. Eu preciso te contar uma coisa. Não estou aqui por causa da minha mãe, estou aqui apesar dela. Ela estudou o rosto dele por um momento. Havia nele um cansaço que era diferente do cansaço de trabalho. Era o cansaço de quem carregou um segredo longe demais e chegou num ponto em que o peso do segredo ficou maior do que o medo de contá-lo. Ela abriu o portão. Sentaram na soleira da cozinha, do lado de fora, sem entrar, porque havia uma diferença entre deixar alguém entrar no terreiro e deixar alguém entrar na casa. E Sônia sabia essa diferença. Dito contou sem rodeio. 3 anos atrás, quando o sítio ainda estava vazio e Aurélio já morava na cidade com Carminda, sua mãe havia tentado vender o Bom Recanto. Havia encontrado um interessado, um comerciante de tabocas que queria expandir para plantio de mandioca, e havia combinado um valor, havia até recebido um sinal em dinheiro vivo. O negócio não havia se concretizado porque o comerciante, ao consultar um advogado, descobriu que a propriedade não estava totalmente regularizada e recuou. Carminda devolveu o sinal, mas havia feito tudo isso sem contar para Aurélio, sem pedir autorização, movendo o bem do marido como se fosse seu. E Dito sabia porque havia sido testemunha involuntária. Havia estado na casa no dia em que o comerciante visitou. Havia ouvido a conversa.
Havia guardado o segredo por lealdade de filho, até que a lealdade pesou mais do que ele aguentava. "Por que você está me contando agora?" perguntou Sônia. Dito olhou para os gêmeos que estavam no caixote dentro da cozinha, visíveis pela porta aberta, e ficou um momento em silêncio. "Porque eu vi meu pai assinar aquele papel de notificação", disse ele por fim. "Vi a cara dele quando assinou. Ele não queria. Fez porque minha mãe disse que era o jeito certo, e eu cansei de ver ela decidir o que é o jeito certo." Sônia guardou o que Dito contou com o mesmo cuidado com que havia guardado o documento do usufruto. Não como arma, mas como verdade que espera o momento certo de ser dita. Ela não tinha a intenção de usar aquilo para destruir Carminda. Tinha a intenção de usar para impedir que Carminda a destruísse. O momento certo veio 3 semanas depois, quando Aurélio foi chamado a prestar declaração num cartório de Tabocas a respeito do documento de usufruto. Odorico havia orientado Sônia a comparecer antes, com o documento original e com Zélia como testemunha. As duas chegaram cedo. Zélia de vestido de domingo e sandália de couro, que usava só em cidade, Sônia com os gêmeos num pano amarrado nas costas e o documento na mão. E esperaram no corredor estreito do cartório, enquanto o tabelião preparava os papéis. Quando Aurélio chegou, chapéu na mão, e Carminda 2 passos atrás, com o rosto fechado de quem está dirigindo por trás, ele parou no corredor ao ver a filha. Parou de verdade. Não o parar de quem hesita, mas o parar de quem foi atingido por algo que não esperava encontrar ali. Ele olhou para Sônia. Olhou para os netos nos braços dela. 2 meninos de 3 meses, de olhos abertos, que olhavam de volta com aquela seriedade de bebê que parece entender mais do que deveria. Olhou para o documento que ela segurava e olhou de volta para os olhos da filha, que não estavam com raiva, não estavam com súplica, estavam simplesmente abertos, firmes, esperando. Carminda deu um passo à frente e abriu a boca. Zélia, com 78 quilos de osso e convicção, olhou para ela de um jeito que fechou a boca antes de qualquer palavra sair. Depois, virou para o tabelião e disse com a voz clara e sem tremor de quem não tem nada a esconder: "Eu estive presente quando Aurélio Rufina assinou esse documento. Ele estava em plena consciência. Eu assinei como testemunha. E posso repetir isso quantas vezes for preciso, em qualquer cartório desse Brasil." O tabelião anotou. Carminda ficou branca. Aurélio ficou olhando para o chão por um tempo que pareceu muito mais longo do que foi, e quando levantou os olhos, havia neles algo que Sônia reconheceu como a expressão de um homem que está tentando se lembrar de quem era antes de começar a ceder. Ele não entrou com o pedido de anulação. Disse ao tabelião, com a voz rouca de quem fala depois de muito tempo em silêncio, que precisava de mais tempo para pensar. Carminda foi embora primeiro, com passos rígidos que faziam barulho no piso do cartório. Nertan, que havia ficado do lado de fora, entrou para perguntar o que havia acontecido e saiu sem resposta. Aurélio ficou parado no corredor por um momento, depois que todos foram. Sônia ia passar por ele quando ele colocou a mão no braço dela. Leve, brevíssima, o toque de um pai que não sabe como pedir desculpa e que talvez nunca vá saber, mas que precisa que a filha saiba que ele está tentando. "Como eles se chamam?" perguntou ele, olhando para os netos. "Arthur e Celino", disse Sônia. Aurélio assentiu. Pôs o chapéu na cabeça, saiu sem mais nada, mas não entrou com o pedido e não voltou a entrar. Carminda ficou dias sem falar com Aurélio. Nertan afastou-se da questão quando percebeu que sem a assinatura do pai não havia processo. Dito foi para outra cidade e não voltou. E a ameaça que havia chegado no papel de segunda-feira foi murchando devagar, como planta sem água, até virar apenas uma lembrança do perigo que havia passado perto sem conseguir destruir o que estava construído. Nos meses que se seguiram, o bom recanto foi se transformando numa velocidade que Sônia não havia ousado imaginar.
quando chegou com a trouxa de sisal e o ventre pesado. Tertuliano construiu 2 berços de madeira de lei que ocuparam o canto do quarto com a solidez de coisa feita para durar. A horta, que havia começado com coentro e cebolinha, expandiu para abóbora, quiabo, fava e um pé de maxixe que cresceu pelo mourão da cerca como se sempre tivesse sido de lá. O galinheiro estava com 8 galinhas e um galo arisco que Odalva havia batizado de coronel sem que ninguém pedisse, e que ela tratava com uma autoridade que o próprio galo parecia respeitar. A cooperativa elétrica regularizou a instalação e a casa ganhou luz. Uma luz fraca, de uma lâmpada por cômodo, mas suficiente para que as noites deixassem de ser inteiramente escuras. Arthur e Celino cresceram no ritmo do lugar, devagar e com firmeza, como o cerrado cresce, sem alarde e sem parar. Aprenderam a sentar no terreiro enquanto a mãe trabalhava. Aprenderam o cheiro da terra molhada que vinha pela janela nas manhãs depois da chuva. Aprenderam a reconhecer a voz de Zélia e o passo de Tertuliano, e o riso de Odalva, que era o som mais alegre que o Bom Recanto havia ouvido em muito tempo. Cresceram rodeados não de família de sangue, mas de família de escolha, que é o tipo de família que o interior às vezes oferece quando o sangue falha, e que é, em muitos casos, o tipo que dura mais. Foi no último dia de fevereiro, quase um ano exato depois da chegada de Sônia, que a mulher apareceu no portão. Sônia estava no terreiro estendendo pano quando viu a figura parada do lado de fora. Uma mulher de uns 25 anos, mais ou menos, com uma criança de colo no braço direito e uma trouxa pequena no esquerdo, amarrada com o tipo de nó que se faz quando não há tempo para amarrar direito. Estava de pé, parada, olhando para dentro do terreiro com aquela expressão que Sônia reconheceu sem precisar de tempo para identificar, porque era a mesma expressão que ela mesma havia trazido consigo um ano antes. O olhar de quem chegou ao fim de um caminho e ainda não sabe que está no começo de outro. Sônia ficou parada por um momento com o pano na mão. O coração deu uma batida diferente, não de susto, mas de reconhecimento. Como quando a gente vê no rosto de alguém o espelho de uma dor que já foi sua. Ela foi até o portão, abriu sem perguntar de onde vinha, sem perguntar por que havia chegado ali, sem perguntar o que havia acontecido, porque essas perguntas podiam esperar, e o que não podia esperar era a mulher parada do lado de fora, com uma criança no colo e a trouxa no braço, e os pés com o pó da estrada de terra vermelha, que dizia que havia andado muito antes de chegar. "Entra", disse Sônia. "Tem um canto no fundo da casa. Tem feijão no fogo." A mulher entrou. Não disse o nome de imediato. Não precisava. O terreiro do Bom Recanto recebeu o peso dela, com a naturalidade das coisas que já estavam esperando, sem saber que estavam esperando. E a criança no colo dela olhou em volta com aqueles olhos grandes de criança pequena, que ainda não sabe o que é o mundo, mas que sente quando chegou num lugar onde pode ficar. E é assim que a terra faz. Não pergunta quem você foi, não cobra o peso do que você perdeu. Ela recebe o pé descalço, o joelho dobrado, a mão que planta sem certeza de colher. Sônia Rufina chegou ao Bom Recanto com uma trouxa e 2 filhos no ventre, e a determinação surda de quem não aceita que o fim de uma estrada seja o fim da história. E o que ela construiu ali não foi só uma casa com telhado inteiro e galinheiro funcionando e horta crescida. Foi um lugar onde o mundo poderia parar de machucar por um tempo, onde outra mulher poderia chegar com a trouxa no braço e encontrar uma porta aberta e feijão no fogo. Há uma força no interior do Brasil que o mundo insiste em não ver, porque ela não aparece em alarde, não pede palco, não aguarda reconhecimento. Ela aparece em mãos grossas de trabalho, em silêncios que guardam e em portas que abrem sem hesitar para quem chegou ao fim do caminho. Essa força tem nome de mulher e continua. Se essa história tocou o seu coração,
Compartilha com alguém que precisa ouvir hoje que recomeçar é possível, que a vida não acaba onde a dor começa e que tem sempre um pedaço de chão esperando por quem ainda não desistiu. Inscreve-se no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias que a gente traz do interior do Brasil, dessas que a gente sente que conhece mesmo sem ter vivido. Deixa nos comentários qual foi o momento dessa história que mais apertou o seu peito. A gente lê tudo e a sua palavra importa. Fique com Deus.